Olá! Em meio da pandemia do coronavírus, o agronegócio se mantém aquecido. Afinal, ele não parou. Mesmo com a retração na economia e algumas preocupações, o agro deve continuar crescendo no segundo semestre. O agronegócio é decisivo para o crescimento econômico do Brasil. No último boletim da Conab de junho, a estimativa da produção de grãos da atual safra 2019-2020 é de 250 milhões e meio de toneladas. As exportações do agronegócio no acumulado do ano, de janeiro a maio, foram de 41 bilhões e 900 milhões de dólares, representando quase a metade das vendas externas do país no período. A preocupação do agro para o segundo semestre é com principalmente o consumo no mercado interno, porque o consumo no mercado externo e as exportações estão vindo bem. E aqui dentro, então, que reside a nossa preocupação, como eu disse, depende do nosso desempenho na questão sanitária, na questão do controle do Covid, para que a sociedade brasileira consiga sair dessa situação difícil em que nós estamos. O valor bruto da produção agropecuária deste ano, de acordo com dados atualizados em maio, está estimado em 703 bilhões e 800 milhões de reais, 8,5% acima do obtido em 2019. Mesmo assim, muitos segmentos do agronegócio apresentaram prejuízos devido à pandemia e à consequente necessidade de isolamento social. Tivemos problema com flores, leite, perecíveis que se perderam, né? As imagens circularam por aí. O problema do etanol, porque você ficou mais em casa, consumiu menos combustível, e alguns se fortaleceram no começo, porque as pessoas fizeram estoques. Então as carnes foram bem, açúcar, ovos, suco de laranja e outros produtos. Estimativas do Banco Central apontam uma redução de 5 a 7% no Produto Interno Bruto brasileiro em 2020. Em contrapartida, o PIB agropecuário deve crescer cerca de 2,5%, impulsionado pela soja, pelo milho e pelo café. Comida é a última coisa que as pessoas cortam, tanto no Brasil quanto no exterior. A nossa produção está muito boa, é uma safra recorde com preços em reais razoáveis. E a exportação também vem dando um show. Então, por incrível que pareça, o agronegócio vai passar por essa pandemia com alguns arranhões, mas deve ainda crescer nesse ano muito difícil para a sociedade brasileira. A colheita da segunda safra de milho continua nas regiões produtoras do grão. Ainda assim, os preços da saca continuam altos. Confira. Segundo informações do CPEA, os preços do milho seguem em alta no Brasil. Mesmo com a colheita da segunda safra avançando, os valores têm sido sustentados pela retração dos vendedores que estão evitando negociar grandes lotes. De 26 de junho a 3 de julho, o indicador Exalc referente à região de Campinas subiu 3,1%, fechando a R$ 49,65 a saca de 60 quilos. Por hora, as exportações não ganharam ritmo. Conforme dados da Secretaria de Comércio Exterior, o Brasil exportou pouco mais de 348 mil toneladas de milho em junho, volume 73% inferior aos números registrados no mesmo período do ano passado. Apesar disso, com a demanda aquecida nos portos nos últimos dias e com os patamares elevados, a perspectiva é de que as vendas externas subam nas próximas semanas. Você, pecuarista que acompanha o Record News Rural, está pensando em incrementar o seu rebanho? Então acompanhe na nossa agenda de leilões desta semana. A gente começa a agenda de leilões dessa semana falando do Mega Circuito do Criador. O leilão ocorre hoje, às 8h30 da noite. São 400 animais em oferta, 150 touros, 40 garrotes, 80 matrizes e muitas novilhas. Se você ficou interessado e precisa saber mais informações, então anote o endereço eletrônico que já aparece aí na sua tela. Já nesta quinta-feira, dia 9 de julho, tem o terceiro leilão virtual Girolando Fazenda São Miguel. Está marcado para as 8 da noite. O evento oferece 35 lotes de gado girolando e novilhas prenhas. Para saber mais informações, você pode ligar no número de telefone que aparece agora na tela.
E para finalizar a nossa agenda, a gente fala agora do leilão virtual Sexta do Corte, que acontece nesta sexta-feira, dia 10 de julho. O evento começa às 2 da tarde. São ofertados animais para cria, recria e engorda. Para conferir todas as informações deste evento, você pode acessar o site oficial. O endereço já está aí na tela. Você sabia que consegue nos assistir ao vivo pelo YouTube? É só acessar youtube.com/recordnews ou então aproxime a câmera do seu celular desse QR Code que está aparecendo agora aí na sua tela. Assim, ele vai te direcionar até o nosso canal. E não se esqueça de se inscrever na nossa página para conferir todo o nosso conteúdo exclusivo. Olha, 2 frigoríficos do Rio Grande do Sul tiveram as exportações para a China suspensas por causa do coronavírus. Jairo Bastos, quais são as cidades e onde ficam esses frigoríficos? Oi, bom dia para você, bom dia a todos. Em Lajeado e também Três Passos. Aliás, Lajeado é a terceira cidade gaúcha com o maior número de casos confirmados do coronavírus, 1.675, com 22 mortes. Em Três Passos já são 409 casos confirmados, com 3 óbitos. 6 frigoríficos no Brasil foram atingidos pela decisão da China. Aliás, China, que é a maior compradora de carne bovina, suína e também de frangos do Brasil. Através de nota, um dos frigoríficos disse que não foi notificado oficialmente sobre a decisão, mas que está trabalhando junto a autoridades do Brasil e da China para reverter o mais rápido possível essa decisão. Já o outro frigorífico disse que não vai falar sobre o caso por enquanto. Obrigado, Jairo. No mês passado, o preço do leite pago ao produtor subiu em relação ao mesmo período do ano passado. Mas os produtores estão cada vez mais preocupados com os custos elevados para manterem os seus rebanhos. O preço do litro do leite beirando R$ 4,00 faz muitos consumidores buscarem promoções em supermercados. Só que não tem muito para onde correr. A gente acha caro, mas deve encarecer para eles o fornecedor. Então eles têm que repassar para quem compra, né? Ela tem razão, esse aumento começa lá no campo, no período de estiagem, que ocorre entre o outono e o inverno. Durante a seca, a produção de leite das vacas costuma cair entre 30% e 40%. Com a falta de pastagens, os produtores precisam investir em ração de qualidade. O problema é que os insumos estão cada vez mais caros. É que os grãos como o milho e a soja, que compõem a alimentação dos animais, têm muita demanda internacional e acabam sendo atrelados ao preço do dólar, que está em alta, como explica o presidente da Associação de Produtores Rurais de Potirendaba, no interior de São Paulo. Por exemplo, a soja, o milho. É mais interessante, por exemplo, para esse pessoal que produz esses insumos, esses produtos, exportar do que vender aqui dentro, justamente por causa do preço do dólar. É mais vantajoso para eles. É por essa somatória de fatores que o preço do leite pago ao produtor pelos laticínios subiu 9,8% em relação ao mesmo período do ano passado. Na média Brasil, o litro chegou a R$ 1,51. No ramo, há 28 anos, o seu Alexandre tem 50 vacas Girolanda em produção. Elas produzem 1.000 litros por dia. O criador deveria estar animado, mas conta que esse é um mercado muito instável. A gente já viu esse filme há anos atrás, onde há o aumento do preço do leite, ele não dura por muito tempo, né? Às vezes 30, 60 dias no máximo. Há uma alta no preço pago ao produtor e esperamos que isso perdure, porque senão cada vez mais vão se diminuindo o número de produtores, né? As cidades de Monte Alto e São José do Rio Pardo, ambas no interior paulista, deram início às primeiras comercializações de cebola da safra 2020. Segundo informações do Hortifruti Brasil, o número de produtores que estão comercializando ainda é baixo, portanto, as cotações fecharam em alta. Em Monte Alto,
A cebola está saindo a R$ 2,71 o quilo e em São José do Rio Pardo está em torno de R$ 2,73. Assim como aconteceu nas regiões de Minas Gerais e Goiás, os agricultores retiraram os bulbos ainda verdes para aproveitarem os preços elevados no mercado. No atacado da CEAGESP, no São Paulo, colaboradores relatam que os preços da cebola atingiram maiores patamares, com sacas de 20 quilos chegando a custar R$ 85. O preço do ovo branco tipo extra teve uma queda de 6,2% nas vendas do mês passado. Um dos motivos para esta baixa nas vendas seria o cancelamento de grandes eventos, como as festas juninas, que ocorrem no mês de junho. Em junho, os preços dos ovos caíram para o segundo patamar do ano, atrás somente dos números registrados em janeiro. Segundo colaboradores do CPEA, a queda nas vendas da proteína refletem a crise provocada pelo coronavírus. Com a proibição de grandes eventos, como o cancelamento das festas juninas, a procura por ovos foi drasticamente menor em junho. Mesmo com as desvalorizações do mês passado, os preços ainda são superiores aos registrados no mesmo período de 2019. Em Bastos, São Paulo, o preço do ovo branco tipo extra teve média de R$ 94,44 a caixa com 30 dúzias, 6,2% abaixo da média de maio, porém 17,3% acima das cotações de junho do ano passado. Apesar da retração nas vendas e nos preços, a expectativa dos agentes do setor é de valorização nas próximas semanas, visto que as temperaturas mais baixas devem reduzir a produção nas granjas. O Record News Rural fica por aqui. Até a próxima. Tchau!